Nós já falamos aqui sobre inseminação artificial, sobre métodos contraceptivos e, de uma forma bem geral, o que a gente pode resumir? Todas essas formas de se conseguir gerar a vida humana são formas artificiais. Obviamente, o homem não consegue gerar a vida humana do nada. Ele continua precisando do espermatozoide masculino e do óvulo feminino. No entanto, esses processos artificiais de geração da vida humana, que foram criadas, inventadas há décadas atrás, estão criando verdadeiras aberrações em nossa sociedade. Hoje eu trago para vocês 10 absurdos provocados pela inseminação artificial. Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam no mundo. O que se faz necessário é que o homem perceba o seu limite e saiba ter a virtude da obediência e não transpor esses limites estabelecidos por Deus. E a inseminação artificial e a possível e futura clonagem humana são formas de se trazer aberrações para o mundo. Não simplesmente aberrações, eu não estou falando aqui de criações genéticas, mas de relações entre pessoas, relações, parentescos entre pessoas, situações que beiram ao absurdo. Mas antes de falar sobre os 10 absurdos provocados pela inseminação artificial, nós precisamos saber de uma forma bem resumida o que é fecundação artificial. Fecundação artificial é todo o processo reprodutivo que foge às leis da natureza. Esta proporciona dois sexos que se devem completar espiritual e corporalmente, de tal modo que são inaceitáveis a fecundação e proveta, a barriga de aluguel e a clonagem. No caso, por exemplo, da clonagem, nós temos a clonagem reprodutiva, é aquela que vai criar um outro ser humano completamente igual, geneticamente igual a um ser humano original. Nós teremos aí uma cópia carbono de um ser humano, o que seria uma verdadeira aberração. Um ser humano, ele doa o seu DNA e através desse DNA se faz uma cópia exatamente igual ao doador original, e nós vamos ter problemas de digitais, problemas de identificação, problemas de relacionamento entre maternidade e paternidade. Quem é que, por exemplo, um crime, quem é que produziu aquele crime, se as digitais são as mesmas? Na própria identificação, como se vai se identificar um clone do seu doador original. E além da clonagem reprodutiva, nós temos a clonagem terapêutica, que também é condenável. É a clonagem que vai produzir embriões, e esses embriões serão manipulados em favor de adultos doentes. E depois eles serão automaticamente destruídos. Como o embrião, isso é fato científico, como o embrião é verdadeiramente um ser humano, nós temos aí o assassinato de vidas inocentes para a salvação, para a cura de outras pessoas. Isso é completamente condenável do ponto de vista moral e do ponto de vista cristão. Afinal, esses pontos de vista andam de mãos dadas. No jornal O Globo, de 12 de janeiro de 2003, ou seja, 14 anos atrás, estou fazendo esse vídeo em 2017, no Caderno da Família, na página 2, foram elencados 10 casos absurdos provocados pela inseminação artificial. Esses casos ainda estão em evidência, por isso que eu estou trazendo novamente aqui em 2017, e inclusive se tornaram mais numerosos. Esses são alguns exemplos
dos absurdos, e olha que eu estou usando muito essa palavra, dos absurdos provocados pela inseminação artificial. Primeiro, embriões órfãos. Uma clínica na Austrália mantém 2 embriões congelados de um casal de milionários mortos num acidente de carro em 1983. Ao saber da fortuna em jogo, numerosas mulheres ofereceram-se para gerar os bebês, mas a Justiça da Austrália decidiu manter os embriões congelados. O dinheiro pesa mais do que as crianças. Veja o absurdo. Embriões órfãos e ainda sendo disputados por mulheres completamente gananciosas. Bebês que ninguém quer. Faltavam apenas 3 meses para a mãe de aluguel inglesa Helen Berles ter um casal de gêmeos. Ela ainda procurava alguém para adotá-los. Berles alugou o útero por $20 mil a um casal americano, submetido à fertilização in vitro. Mas o casal queria apenas um filho e desistiu dos bebês. Ela se negou a fazer aborto porque a gravidez estava adiantada. Será que o ventre humano é uma incubadora de aluguel? E as crianças são mercadorias que se pode encomendar e que se pode devolver se não agradar? Terceiro caso, briga por embriões. Um casal disputa a guarda de 7 embriões na Justiça dos Estados Unidos. Submetido à fertilização in vitro em 95, o casal, hoje separado, teve implantados 4 dos 11 embriões obtidos. Os 2 tiveram um filho e agora o ex-marido quer que os embriões sejam implantados em sua nova mulher. É uma bizarrice enorme. Quem é quem nessa história? Quem é o pai? Quem é a mãe? Tia e mãe ao mesmo tempo, pois é. A menina Elisabetta nasceu em Roma em 1995, 2 anos depois de sua mãe biológica morrer. A menina foi gerada pela irmã de seu pai biológico, que serviu de mãe de aluguel, recebendo um embrião congelado com o óvulo da cunhada e com o espermatozoide do irmão. Elisabetta vive com a sua tia, e que é também sua mãe. 2 pais e uma só mãe. O casal homossexual inglês Barry Derrett e Tony Barlow alugou o útero de uma mulher para receber 2 embriões, concebidos com os espermatozoides deles, e os óvulos vendidos por uma americana. Os bebês, cada um de um pai, mas com a mesma mãe, nasceram em janeiro. Quem será a mãe dessas crianças? Mãe virgem, mas desta vez, meus irmãos, não foi obra do Espírito Santo. Foi obra artificial da bizarrice humana. Em 1987, a pastora americana Leslie Northrop foi mãe virgem. Ela teve um óvulo fertilizado com o espermatozoide de um doador desconhecido. O embrião foi implantado na pastora americana, virgem e solteira, sem a necessidade do ato sexual. Criança educada sem pai. Esse é o menor dos problemas aqui desse 6º absurdo criado pela inseminação artificial. Incesto sem sexo. Uma francesa deu à luz a um filho de seu irmão nos Estados Unidos. Giannini Salomone, de 62 anos, pagou quase $100 mil para ter uma menina. O espermatozoide foi doado pelo seu irmão. A clínica confessou que não pediu a certidão de casamento dos 2, pai e tio, ao mesmo tempo. 8º absurdo. Espermatozoide de marido morto. Em 1999, a viúva americana Gabe Vernoff deu à luz nos Estados Unidos a um filho gerado a partir de seu óvulo e do espermatozoide congelado de seu marido, morto em 1995. Foi o primeiro caso do tipo no mundo. Foi uma fecundação despersonalizada. Não deve haver a geração de uma criança sem a participação dos pais e sem o seu ato de amor conjugal, que é o ato fundante da vida. Só serve se for surdo.
Ou seja, só serve se for do meu jeito. São homens brincando de serem deuses. As americanas Sharon e Candace usaram a inseminação artificial para ter 2 filhos surdos como elas. Para gerar Gerhene, de 5 anos, e Galvin, de 5 meses, o casal lésbico contou com a ajuda de um amigo da família, também surdo, depois que vários bancos de esperma se recusaram a colaborar com seus planos. É um verdadeiro planejamento familiar bizarro e anticristão. Filhos trocados. Esse é o 10º absurdo. Um outro caso doloroso aconteceu na Inglaterra. Essa matéria foi publicada no jornal Folha de São Paulo, dia 9 de julho de 2002, com o título "Brancos têm gêmeas negras por erro médico". É o único absurdo que não foi publicado lá no jornal o Globo de 12 de janeiro de 2003, mas na Folha de São Paulo em 2002. A matéria diz o seguinte: um casal de brancos que recorreram à inseminação in vitro teve 2 gêmeas negras por conta de confusão ocorrida numa clínica estatal britânica, de acordo com reportagem publicada no tabloide The Sun. Nos próximos meses, esse casal estará no centro de uma batalha judicial para definir quem são os verdadeiros pais dos bebês. A confusão envolve ainda o casal de negros que também tentava ter um filho por meio da fertilização in vitro, segundo o tabloide. Verificamos nesses 10 absurdos provocados pela inseminação artificial, e olha que são casos pontuais, são exemplos, verificamos as bizarrices provocadas pelos seres humanos. Poderiam ser casais que poderiam adotar crianças, poderiam ser casais que poderiam renunciar às suas vidas, adotando pessoas que precisam da solidariedade de um casal cristão, por exemplo. Mas não, recorrem a meios artificiais, recorrem a formas antinaturais que acabam produzindo essas relações familiares absurdas, completamente antifamiliares. Porque esses casos, como tantos outros, eles ferem profundamente a família, constituída por homem, mulher e filhos. A família criada por Deus. Esse tipo de família, criada pela fecundação artificial, é um golpe duro contra a família instituída por Deus. Assim, por exemplo, é o golpe duro que se dá na família quando um homem gera uma criança de forma extraconjugal. Também é um golpe duro a família criada por Deus quando ela é formada pelas uniões homossexuais. Esses tipos de uniões provocadas pela homossexualidade, pela promiscuidade sexual e pela inseminação artificial estão apenas destruindo o verdadeiro modelo de família cristã. Modelo esse, criado por Deus e que fundamenta toda a moral judaico-cristã que sustenta a sociedade que conhecemos. Tais casos merecem a nossa reflexão, são difíceis de compreender, são difíceis até de acreditar que sejam reais, mas realmente aconteceram e são apenas alguns exemplos. Peço que vocês reflitam, que vocês percebam que a forma artificial de gerar vida humana apenas atrasa o ser humano, apenas afasta o ser humano de Deus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.